Um passo para trás pode nem sempre ser um retrocesso na carreira. Às vezes, esse passo para trás pode ser a melhor maneira de enxergar melhor o quadro geral e então ter mais segurança de qual caminho seguir a partir dali. No futebol, muitas vezes o que jogadores acham que é uma evolução e um passo para frente na carreira não passa de um problema para o atleta. E até o que parece a melhor das ideias na teoria, na prática pode ser uma verdadeira ideia de jirico. O Flamengo foi dos clubes brasileiros que mais revelaram jogadores nos últimos anos, e muitos desses garotos acabaram deixando o clube de qualquer jeito e indo para destinos que prejudicaram muito mais do que ajudaram as suas carreiras. O Vitor Hugo, por exemplo, foi um dos jogadores que, por pressão da torcida, perdeu espaço no Flamengo e viu as coisas darem muito erradas quando ele decidiu deixar o rubro-negro carioca para ir se aventurar no futebol europeu. E agora, o meia não sabe o que é que vai ser da sua carreira, nem onde é que ele vai jogar a próxima temporada. Mas você sabe o que foi que aconteceu? Sabe como é que ele tá na Europa e o que pode ser do futuro do jogador? Bom, fica tranquilo que a gente vai falar melhor sobre tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, eu quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais notícias, curiosidades e histórias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pro Rodrigão, se inscreve aqui agora e deixa um like no vídeo, beleza? E rapaziada, quero lembrar vocês que esse vídeo aqui é em parceria com o SofaScore, que é o melhor aplicativo de futebol para você ter no seu celular. Então se você ainda não tem o SofaScore instalado no seu celular, não consegue acompanhar dados de jogos, ligas, jogadores, para você entender muito mais de futebol de maneira gratuita, baixa agora, eu tenho certeza que você vai curtir. O link tá na descrição e no primeiro comentário fixado, ou então aponta a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na sua tela, beleza? De estrear jogando super bem no time titular do Flamengo, parecia um veterano, moleque. Feliz demais, trabalhando muito para isso, para oportunidade, estar preparado e acho que conseguir fazer um bom jogo, ajudar a equipe a sair com essa vitória. Em 31 de agosto de 2023, o Flamengo recusou uma proposta de 20 milhões de euros por uma das suas grandes joias da base. O garoto Vitor Hugo era titular do Flamengo sob o comando do Jorge Sampaoli, um meia inteligente que não perdia a bola fácil no meio-campo e que era mais um dos tantos talentos que o Flamengo revelou nos últimos anos. E a intenção dele era justamente recusar aquela proposta para permanecer no clube, para se tornar ídolo do Flamengo. Diferente de outros garotos, ele não planejava uma ida tão cedo para o futebol europeu e queria primeiro firmar o seu nome na história do clube carioca. O problema é que pouco tempo depois dessa recusa do Flamengo à proposta exorbitante do Wolverhampton, o treinador Jorge Sampaoli acabou sendo demitido e, como todos sabem, com a mudança de treinador vem também mudanças no time. E com o técnico Tite, que chegou depois da saída do Sampaoli, o Vitor Hugo não conseguiu entregar no mesmo nível que ele estava entregando com o argentino Sampaoli. As expectativas são muito positivas, né? É um grande treinador de seleção brasileira, um treinador que ganhou tudo no futebol brasileiro e espero que ele possa estar nos ajudando o máximo, tirando o melhor de cada um para a gente buscar ainda esse ano, talvez ali, se os times derem uma desligada, a gente chegar e conseguir esse título, porque com certeza a gente vai acreditar até o final e tenho certeza que ele vai ser muito importante para isso. Houve momentos em que o Tite, inclusive, chegou a escalar o jogador em uma posição que não é a dele, e isso prejudicou demais o Vitor Hugo. O Tite até chegou a pedir desculpas em uma entrevista coletiva por ter escalado o jogador fora de posição, o que, claro, fez a torcida pegar muito no pé dele depois do desempenho ruim. E eu nem acho que isso seja uma sacanagem do Tite com o garoto, nem nada pessoal, é mais uma questão de mudança do estilo de jogo, e também o Vitor Hugo, por ser jovem, faz parte dessa oscilação com a mudança no sistema de jogo, a mudança de treinador, de comando na equipe. O Vitor Hugo oscilou, parte da torcida pegou no pé do jogador
pela queda de rendimento e ele então, no ano seguinte, foi envolvido pela diretoria do Flamengo, a mesma que recusou 20 milhões de euros pelo meia, em uma negociação muito esquisita que no fim das contas não fez sentido para ninguém. O Flamengo fez a contratação mais cara da sua história, pagou 20 milhões de dólares pelo argentino Carlos Alcaraz, que estava no Southampton da Inglaterra. E não foi só essa dinheirama toda. Além da contratação por esse valor, o Flamengo também envolveu o Vitor Hugo, que iria para a Europa emprestado com valor de compra fixado em um valor bem baixo inclusive, mas o Vitor não iria para o Southampton, que foi rebaixado nessa temporada, diga-se de passagem. Ele foi repassado por empréstimo para o Göztepe da Turquia, clube que pertence ao mesmo grupo de empresários do Southampton. O problema é que essa negociação, no fim das contas, talvez seja uma das piores da história para todo mundo. Primeiro porque o Alcaraz foi um péssimo negócio, para o Flamengo, também para o Southampton e para o próprio argentino. No Flamengo, ele quase não jogou, não justificou todo esse investimento. Pro lado do Southampton foi ruim porque negociou um jogador que poderia ter ajudado o clube inglês a permanecer na Premier League e viu meses depois ele voltar para a Inglaterra e jogar bem por um rival, pelo Everton, vai ser contratado em definitivo. Já por parte do Vitor Hugo, que sequer interessava ao clube inglês, o Southampton, ele então foi repassado ao Göztepe da Turquia. Jogou numa liga que é de pouca visibilidade, teve alguns bons momentos, é verdade, ele não é um jogador ruim que está quebrando a bola na Turquia, apenas é um jogador que não encantou, não teve nada de extraordinário, não é um destaque na Turquia. Se o time tinha a opção de contratar ele pagando 6 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do jogador, a sensação do Flamengo é que eles não irão fazer o pagamento, não vão exercer essa opção de compra, apesar de ainda terem até junho para efetuarem esse pagamento e decidir se vão ou não ficar com o jogador. Tudo indica que ele deve sim retornar para o Rio de Janeiro e cumprir o restante do seu contrato com o rubro-negro carioca. E cara, a não ser que aconteça algo muito extraordinário, como por exemplo o Göztepe decidir que não, vamos pagar esse valor pelo jogador, um investimento que até agora ele não justifica, ou que de repente, sei lá, uma outra equipe da Europa fala, cara, a gente acredita no potencial desse garoto, vamos contratar ele agora, ele deve voltar para o Flamengo. O Flamengo, inclusive, que deveria ir ao mercado contratar ali um substituto, uma sombra para o Arrascaeta, pode ter no Vitor Hugo essa figura de substituir o Arrascaeta quando necessário. O Felipe Luiz, inclusive, acha que o jogador é muito bom e isso pode mudar a carreira dele completamente se ele receber chances com o novo treinador do Flamengo, que jogou com ele no Mengão. A informação que saiu essa semana é que o Flamengo foi comunicado que o time da Turquia, o Göztepe, não vai exercer a opção de compra do meia Vitor Hugo e, por consequência, ele vai retornar ao Flamengo. E aí a informação que saiu também na imprensa é que você teria dito que não conta com o jogador e que ele estaria sendo liberado para ser negociado. Queria que você explicasse, ou esclarecesse essa situação a respeito do meia Vitor Hugo. Obrigada. Não é verdade. Primeiro, ninguém nem mencionou o nome do Vitor Hugo para mim, da diretoria, nem o presidente, nem ninguém. Eu falo com o Boto diariamente e não foi em nenhum momento o assunto. Eu joguei com ele, eu gosto muito dele, é um jogador muito bom, importante, que não perde a bola, é um meia com muita qualidade e que foi titular do Flamengo em 2022, parte de 2023 com o São Paulo, e foi praticamente titular na frente do Everton Ribeiro. E perdeu espaço em 2024 e optou por sair, Então, assim, a montagem de elenco, eu participo e dou opinião, mas a montagem de elenco não é minha. Não é minha. Se no dia de amanhã o Boto resolver trazer o Haaland sem falar comigo, eles podem fazer, claro. Eles vão escutar minha opinião, eu vou falar, esse jogador encaixa mais ou menos, e eles vão fazer a montagem de elenco sempre da diretoria. Então, no caso do Vitor Hugo, não é verdade, é um grande jogador, eu não sabia de nada. Mas, claro que virão reforços, os jogadores chegarão aqui para ajudar. Outros que não estão tendo espaço e vão sair, esse é o ciclo do futebol. Sempre o importante é que tenhamos um elenco bem compensado em todas as posições. Para que aconteça o que aconteceu hoje, perdemos 2 volantes, mas os 2 volantes que jogaram são top, e perdemos um lateral e o outro é top, e ainda tem um que vai voltar, e essa concorrência faz eles crescerem. Hoje, por exemplo, o melhor
para mim, o melhor zagueiro do Brasil até agora, que foi o Léo Pereira, ficou fora. Os outros dois jogaram muito, então para mim é isso, é ter um elenco completo e equilibrado na forma para eu poder depois escolher as peças e a equipe ser forte, independente das peças que faltam. Mas, repito, ninguém falou comigo do Vitor Hugo. Mentira o que falaram por aí. Um passo atrás pode nem sempre ser um retrocesso na carreira. Às vezes esse passo para trás pode ser a melhor maneira de enxergar melhor o quadro geral e então ter mais segurança de qual caminho seguir a partir dali. Jogar no Göztepe da Turquia nem de longe tem a mesma importância que vestir a camisa do Flamengo. Mesmo sendo agora um jogador mais maduro, é bom dizer que o Vitor Hugo, apesar de ter rodado na Europa e tudo mais, é um jogador de 20 anos, um garoto ainda, tem muita coisa para evoluir. É verdade que por tudo tá sendo feito, sabe, de maneira muito precoce no futebol, a gente às vezes se esquece que esses caras muitas vezes são garotos, sabe? Quando o Vitor Hugo foi criticado pela torcida do Flamengo em 2023, ele tinha 18 anos de idade. A gente vê aí moleque como o Estevão, de 16, 17 anos, já brilhando. E aí com 18, 19, a gente tem a impressão que esses caras já são maduros demais, que eles são veteranos. Mas não é verdade. Eu acredito que em pouco tempo o Vitor Hugo possa sim recuperar a confiança e se destacar no Flamengo se ele realmente voltar para o Mengão. O clube turco pode até realizar a opção de compra, mas sinceramente acho que não vai. E torço de verdade para que ele volte para o Flamengo e tenha a oportunidade de mostrar mais em campo. Ele é muito bom jogador, só precisa de confiança e tempo para mostrar isso. Mas e você, torcedor? Acha que é uma boa ele voltar para o Flamengo? Ele teria vaga no seu time? Comenta aqui, quero saber o que você pensa do jogador. E cara, você viu o que aconteceu com esse outro bom jogador revelado pelo Flamengo? Clica aqui para eu te contar melhor essa história.